Pensa comigo. E se a literatura inteira de um país nascesse não de um consenso, mas de um baita conflito? Pois é, no Brasil foi exatamente assim. De um lado, tínhamos um mestre da fé e da razão. Do outro, um poeta rebelde do pecado e da provocação. E foi do choque entre esses dois que nasceu o Barroco brasileiro. É que a nossa literatura não começou de um jeito calmo, com todo mundo concordando, não, não. Ela já nasceu de uma treta de ideias, sabe? Uma verdadeira batalha entre opostos que, de um jeito meio maluco, acabaram criando algo completamente novo e que definiu uma época inteira. De um lado, estava a tentativa de organizar o mundo, de salvar as almas, usando a lógica divina, tudo certinho. Do outro, a necessidade de chutar o balde, de expor as feridas e as fraquezas humanas com uma honestidade que chegava a ser brutal. Eram duas forças em rota de colisão. E esses são os nossos protagonistas. De um lado, o padre Antônio Vieira, a voz da igreja, da ordem, da argumentação. Do outro, Gregório de Matos, a voz da rua, da bagunça, da paixão. Juntos, eles são as duas faces da mesma moeda, o barroco brasileiro. Ok, vamos começar então pela força da fé, pela força do argumento. Vamos conhecer o homem que foi, e ainda é, considerado o maior orador de toda a língua portuguesa. O Vieira nasceu em Portugal, mas foi aqui no Brasil que ele se tornou essa figura gigantesca. Como jesuíta, a missão dele era muito clara: usar a palavra como uma ferramenta, quase uma arma mesmo, de persuasão para guiar as pessoas para o caminho certo. E a habilidade dele era tão, mas tão lendária que o nome dele virou sinônimo de falar bem. Sabe, para ele, oratório não era só um discurso bonito. Era construir um argumento tão sólido, tão lógico, que quem ouvia era praticamente levado a concordar. Não tinha muita escapatória. A grande arma do Vieira era o que a gente chama de conceptismo. Ele não queria convencer pela emoção, pelo choro. Ele queria convencer pela razão. Ele construía o raciocínio dele como um engenheiro, peça por peça, levando o público por um caminho lógico até a única conclusão possível, a salvação. E o segredo por trás dessa lógica toda era um método chamado escolástica. É um sistema fascinante porque ele usa uma estrutura que parece 100% racional, mas o ponto de partida, a base de tudo, é sempre um princípio da fé. É basicamente a razão trabalhando a serviço de Deus. Olha só como funciona na prática. O ponto de partida é um dogma de fé. Deus criou tudo. Ok? A partir daí vem uma afirmação. A Terra foi a primeira coisa criada. A conclusão, portanto, parece lógica, né? Então a Terra tem que ser o centro do universo. Percebe? A base não é científica, é teológica, mas a estrutura do argumento é toda racional. E o Vieira não usava essa lógica só para santos de igreja, não. Ele usava isso como uma arma para fazer críticas sociais muito, muito afiadas. Aqui, por exemplo, ele simplesmente destrói a hipocrisia da sociedade. Ele mostra como o mesmo ato, o roubo, é visto de um jeito completamente diferente dependendo de quem está roubando. É genial e cortante. Agora, vamos dar um giro de 180 graus, do sermão para a sátira, da ordem para o caos. Vamos conhecer o homem que ganhou o apelido de Pouca do Inferno, o poeta que foi a própria encarnação da contradição barroca. A vida do Gregório de Matos foi uma sequência de frustrações. Ele foi educado na Europa, se achava um intelectual super sofisticado e foi forçado a viver numa colônia que ele simplesmente detestava. E foi justamente essa revolta, esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum, que virou o combustível para a poesia mais ácida dele. E aqui está o ponto central. Gregório vivia o conflito que o Vieira só pregava. Ele era a própria personificação da luta barroca. De um lado, o desejo carnal, os prazeres da vida, e do outro, um medo terrível da condenação, do inferno. A vida dele era esse ciclo maluco. De dia, a razão, o vinho, os amigos, tudo o convencia a aproveitar a vida, a duvidar do inferno. Mas aí, quando a noite chegava, o medo batia forte. E ele se arrependia, escrevia poemas religiosos lindíssimos, pedindo perdão a Deus. Isso até o sol nascer de novo. E essa dualidade toda não ficava só na vida dele, não. Ela era o coração da poesia, principalmente no jeito como ele enxergava o amor e a mulher. Na cabeça barroca do Gregório, a mulher era um paradoxo vivo, um anjo e um demônio ao mesmo tempo. E o mais doido, não por algo que ela fizesse, mas simplesmente por existir. A alma dela era divina, mas o corpo era visto como a própria encarnação da tentação.
E esse poema sobre uma mulher chamada Angélica é a síntese perfeita disso. Ele brinca com o nome dela, né? Dizendo que se ela é um anjo, deveria protegê-lo do pecado. Mas a beleza dela é tão grande que, em vez de guardar, ela o tenta. É o anjo que te leva para o inferno. É a contradição em forma de poesia. A rebeldia dele explodia na sátira. Às vezes era uma crítica mais graciosa, sabe? Super inteligente, denunciando a corrupção na Bahia. Mas outras vezes era a sátira fecinina, agressiva, pornográfica, sem filtro nenhum. Foi essa que deu a ele o apelido de Boca do Inferno. E, claro, um passaporte só de ida pro exílio. Tá, mas aí fica a pergunta. Como é que figuras tão opostas, a lógica divina de um e o caos humano do outro, conseguem juntas dar o pontapé inicial para a literatura de um país inteiro? E é aqui que a gente entende tudo. A lógica do Vieira e o caos do Matos não são opostos de verdade. Eles são as duas faces do espírito barroco. A contradição não era um defeito a ser corrigido, era a essência daquela época. O legado deles juntos formou a base do que a gente tem até hoje. Vieira nos deu a força do argumento, da razão. Gregório nos deu a voz da paixão, da rebeldia, da contradição humana. Um sem o outro contaria uma história pela metade. Juntos, eles são um retrato perfeito do Brasil barroco. E para a gente fechar, fica a reflexão. Será que essa batalha fundamental que deu origem à nossa literatura, essa briga entre a ordem e o desejo, entre a razão e a paixão, será que ela não continua sendo o grande motor de boa parte da arte que a gente produz e consome até hoje?